Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho de herança, né? Que é mais um conceito relacionado à orientação a objeto. Nós, quando vamos tratar a herança na vida real, né? Não na vida, a gente entende como herança como uma capacidade da gente, que nós seres humanos tem de usufruir de coisas já construídas pelos nossos antecessores, né? Então, meu pai construiu, ele construiu, me passou alguns valores, me passou a educação, me passou conhecimento, me passou bens, né? Então, tudo isso eu herdei dos meus pais. Então, herança na questão da orientação a objeto tem muito a ver com isso, né? Eu implemento uma vez, ou seja, eu escrevo uma determinada funcionalidade uma vez e utilizo ela à medida que há uma necessidade. Então, eu herdo características, eu herdo coisas que já foram implementadas, né? Então, isso tem muito a ver com a questão do reuso, né? Isso está intimamente ligado com a questão do reuso. Então, eu reutilizo coisas, ou seja, métodos e atributos que já foram implementados em uma classe. Então, herança, ela traz um benefício da gente escrever somente uma vez, né? A gente escreve uma vez, por exemplo, aquela questão do calcular a idade, né? Todas as pessoas precisam calcular a idade, né? Todo mundo tem uma idade, então eu preciso utilizar esse método em várias outras instâncias, né? Vários outros objetos. Então, eu acabo reutilizando essa funcionalidade de calcular idade em outras instâncias. Por exemplo, o carro tem lá o tempo de fabricação, né? Tem a idade do carro, vamos supor o seguinte. Carro é um objeto diferente de pessoa, mas eu posso reutilizar, dependendo da ocasião, a funcionalidade de calcular a idade no carro, ao invés de eu escrever novamente, ou seja, implementar novamente a funcionalidade calcular data, né? Calcular idade, perdão. Eu simplesmente reutilizo. E reutilizar na questão de desenvolvimento de software é um ponto que traz uma certa vantagem, né? Uma certa qualidade. Até porque, ao invés de eu ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V em várias implementações, eu simplesmente reutilizo algo que já foi implementado, algo que já está testado, algo que já está consolidado, né? Então, herança traz uma certa agilidade também no desenvolvimento de software. Tem outro ponto que é a questão da especialização. O que é isso, né? Nós temos, por exemplo, pessoa. Então, pessoa é uma forma genérica de tratar objetos, né? Eu tenho lá o piloto de avião, que é uma pessoa, mas tem características distintas de uma pessoa. Por exemplo, o piloto de avião tem brevet, o médico tem CRM, o advogado tem a OAB. Então, posso colocar esses atributos na pessoa, até porque nem todas as pessoas, por exemplo, piloto, vai ter OAB. Então, se eu colocar na classe pessoa OAB, brevet, CRM, eu vou estar, digamos assim, deixando esses atributos nulos, né? Porque vai ter determinadas pessoas que vão preencher, outras não. Então, a questão da especialização, ela vem ligada à questão da herança, né? É onde eu tenho uma classe pessoa, onde tem todos os atributos e métodos genéricos, e aí eu acabo herdando, por exemplo, o piloto pode herdar características da pessoa e incluir na classe piloto coisas que são exclusivas da classe. Bom, como eu falei, o conceito de herança está ligado ao conceito de especialização, né? Então eu tenho aqui a classe pessoa, né? A classe pessoa com nome, CPF, sexo, idade, data de nascimento, telefone. Eu entendo que todas as pessoas vão ter um nome, todas as pessoas vão ter um CPF, todas as pessoas vão ter um sexo, todas as pessoas vão ter idade, data de nascimento e um telefone. Mas nem todas as pessoas vão ter CRM, nem todas as pessoas vão ter um OAB, nem todas as pessoas vão ter um brevet. Então, o que eu faço? Eu coloco na classe que eu vou chamar de genérica todos os atributos e métodos que são comuns a um grupo de pessoas, né? Que de fato são inerentes a esse grupo de pessoas.
E aí eu crio classes especializadas que vão herdar as características dessa classe genérica, né? Então eu crio uma classe chamada médico, que ela vai herdar todos os atributos, todos os métodos da classe pessoa e vai incluir novos atributos que são específicos da classe médica. A mesma coisa acontece com o advogado. Eu crio uma classe advogado que herda características, que herda atributos e características da classe pessoa e inclui coisas que são só específicas do advogado. E o mesmo acontece com o piloto de avião, né? Que ele tem lá pilotar avião, que é um método exclusivo de piloto, né? Então eu não posso colocar aqui na classe. Poder até poderia, mas eu acabo criando uma mega classe, né? Então eu tenho aqui o conceito de especialização, que é onde eu coloco características exclusivas da classe. Eu crio uma classe específica para piloto e herdo características comuns, que é o conceito de herança. E acabo, digamos assim, é, reutilizando, né, atributos atributos e métodos que já foram implementados aqui, facilitando o meu desenvolvimento. Como que a gente implementa essa questão da herança, né, e da especialização na nossa classe, no nosso Java aqui, né? Então tá, aqui eu já tenho a classe pessoa criada, né? Eu criei um projeto aqui chamado aula herança, criei um projeto, em seguida eu criei um pacote de entidades e dentro desse pacote de entidades eu criei uma classe chamada pessoa. Dentro dessa classe pessoa, que é a nossa classe genérica, né, que tem dados, praticamente são dados comuns a todas as pessoas, eu tenho lá o atributo nome, CPF, sexo, idade, data de nascimento e telefone. Como eu falei, eu poderia incluir aqui o atributo brevet, né? Só que esse atributo brevet que foi criado aqui, ele só vai ser utilizado para por objetos, por instâncias que são pilotos. Ou seja, só um piloto que vai preencher esse atributo brevet. Médico não vai preencher, advogado não vai preencher, professor não vai preencher. Enfim, ele vai ser um atributo que ele está mais específico para uma entidade chamada piloto do que para uma pessoa, né? Então, o que eu faço? Eu não coloco esse atributo aqui, deixo somente atributos e métodos comuns, né? Poderia ter colocado aqui calcular a idade, até porque calcular a idade é um método comum a todas as pessoas. E o que eu faço? Eu crio uma nova classe, então vou aqui, idades do pacote idade, nova classe Java, eu vou criar uma nova classe Java, e eu vou chamar essa classe de advogado. Então, que é a classe que vai representar todos os advogados. Então, criei a classe aqui advogado, finalizar. Vou tirar aqui os comentários, não preciso disso. Não preciso desses comentários por enquanto. Tenho aqui a classe advogado. A minha classe advogado, além de todos os atributos que tem na classe pessoa, ela tem um atributo chamado OAB, que é o número da OAB, né? Número OAB, né? Então, ele tem esse atributo. Mas como é que eu vou herdar, como é que eu vou trazer para esse advogado os atributos da classe pessoa? Então, os métodos e atributos da classe pessoa. Existe uma palavra reservada no Java chamada stands. Stands que herda de quem, né? De qual classe eu vou herdar? Então, eu tenho stands de pessoa. Pessoa. Então, eu estou com a classe advogado, ela está herdando todas as características, todos os atributos e métodos da classe pessoa. Então, aqui eu tenho a classe pessoa, né? O advogado tem todos os atributos que foram declarados na classe pessoa. Então, aqui
Eu vou salvar. E incluiu mais um atributo, que é o OAB. Então, eu poderia aqui incluir coisas que são específicas de advogado, né? Por exemplo, ir para realizar petição. Então, realizar petição é um método exclusivo do advogado. Então, vamos criar outra classe, extends, herda da classe pessoa, né? Então, vamos testar advogado, só para ver se eu consigo definir alguma coisa relacionada à pessoa. Eu vou criar aqui uma nova classe chamada testa advogado. Finalizar. Testa advogado, aqui criada. Eu vou criar aqui, como eu vou testar, então eu vou ter que rodar, eu vou ter que criar um método main, né? Public static void main. Tá aqui criado. E aí eu vou criar um objeto aqui do tipo advogado. Como é que eu crio um objeto? New advogado. New advogado. Para quem que eu vou passar aqui esse objeto? Advogado. Pode ser com letra minúscula. Advogado é do tipo advogado. Então, eu tenho um objeto advogado criado aqui, que é um objeto do tipo advogado, foi criado aqui, está referenciado numa variável advogado. Bom, então eu criei aqui uma instância, né, de advogado. Eu preciso verificar se os atributos que são genéricos, né, nome, sexo, idade, CPF, eu consigo de fato setar aqui na classe advogado. Até porque na classe advogado eu herdei características de pessoas. E pessoa, né, pessoa, eu tenho nome, CPF, sexo, idade, data de nascimento e telefone, que são comuns, né? Então eu preciso saber se eu consigo setar esses atributos. Até porque na classe advogado, que é uma classe especializada, exclusiva para a classe advogado, não tem esses atributos. Ou seja, eles estão entrando, eles estão sendo utilizados pelo advogado através da herança. Então vamos testar. Advogado, que é a instância, ponto, set nome, né? Não está encapsulado, por enquanto a gente vai encapsular depois. Paulo. Então, de fato, eu estou tendo acesso a um atributo nome que não está na classe advogado. Ele está herdando a partir da classe pessoa. Não está definido aqui, mas ele está sendo utilizado através de herança. Então, Paulo, set nome, advogado, ponto, CPF igual a 804. E aqui eu já posso testar, né? Solt. Vou só imprimir aqui advogado ponto nome e solt advogado ponto CPF advogado ponto CPF aqui. Então, primeiro são atributos herdados. Vamos colocar um atributo aqui também que é da própria classe, né? Advogado ponto advogado tem OAB, né? Número da OAB, número OAB igual a 56T não, pô, então 56Y 3 tá aí. Tá aí o número da OAB do cidadão. Então esse atributo está declarado na classe advogado, só que esses aqui foram herdados, né? E eu estou definindo como se tiver, não como se tivesse, está na classe advogado, né? Através de herança. Então eu vou mandar aqui imprimir.
advogado ponto OAB, número da OAB, perdão. Ctrl S, vamos mandar rodar. Tá aqui, Paulo, o número do CPF dele e o número da OAB. Isso comprova que de fato, né, advogado que tem aqui declarado de forma clara o número da OAB, o atributo do número da OAB, mas ele herdou características que poderiam ser atributos e métodos da classe pessoa e só colocou aqui coisas específicas relacionadas a advogado. O teste de advogado funcionou. Vamos encapsular, que é um outro conceito que eu passei para vocês relacionado a encapsulamento. Esses atributos aqui não estão encapsulados, ou seja, não estão. A regra do encapsulamento é que todos os atributos devem ser privados e o acesso a esses atributos deve ser feito através de métodos. Então a classe pessoa não está com seus atributos encapsulados. O que eu faço para encapsular? Eu seleciono todos os atributos, tenho aqui refatorar, encapsular, cadê? Encapsular campos. E aqui eu defino que vai ter todos vão ser setados e todos vão ser lidos, né? Então eu vou setar os gets e sets para todo mundo. Eu vou colocar, seria a partir de que ponto? Passo para o get set, idade, private. Como ele não tem a opção de definir os pontos aqui mais, beleza. Então seleciona tudo, refatorar. O que ele vai fazer? Ele incluiu aqui. Então vamos voltar lá para cima para ficar fácil. Ctrl C, del, Ctrl V. Então todos os atributos são privados, né? Eu não tenho acesso direto aos atributos dessa classe e eu só tenho acesso através de getters e setters, né? Então a classe advogado também precisa ser encapsulada. Capsular aqui, fatorar, capsular campus, getter e setter, default, pronto, refatorar. Aí ele criou getter e setter, ele botou o atributo lá embaixo. Ctrl C, del, Ctrl V. E o atributo número da OAB e seus métodos de acesso, que são públicos, né? Get para ler, set para definir. Encapsulado. E o meu teste advogado, na hora que eu peço para encapsular, ele já refatora aqui a leitura quanto a definição. Então está aqui definido set. Então eu não tenho mais acesso direto ao atributo, mas eu tenho acesso ao método que seta o atributo. Então setando o atributo e lendo o atributo, certo? Beleza, então no conceito de herança eu posso utilizar métodos também, né? Então eu estou utilizando, então eu estou herdando todos os métodos públicos. Advogado, eu crio lá a classe advogado que estende classe pessoa, encapsulo. O teste advogado já foi refatorado, tanto o set quanto o get. E aí por isso que eu rodei e não teve quebra, de fato ele imprimiu o nome, de fato ele imprimiu o CPF e de fato ele imprimiu a OAB do advogado. Bom, a questão de herança, ao princípio básico de conceito, eu acho que já está dito aqui e a gente pode evoluir um pouquinho no próximo vídeo. A gente vai colocar métodos e outros conceitos, que é a questão da classe abstrata, né? Que eu não falei que a gente pode definir essa classe aqui como abstrata. Mas vamos lá, beleza? Até mais.